Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? É a professora Juliana e hoje, dia 2 de agosto, nós estamos aqui para realizar a atividade 3 de língua portuguesa. Vamos lá? Então, a atividade 3 aí do quinto roteiro, né? Vai falar sobre resumo. Em sua opinião, para que serve então resumo? A professora trouxe aqui explicando um texto, explicando o que é o resumo. O resumo, ele é um gênero textual em que temos duas habilidades, a síntese e a objetividade. Ou seja, ele é um texto em que apresenta os pontos essenciais, os fatos principais de um texto maior, certo? Só que de uma forma resumida. Eles são abreviados, mas sempre também respeita a ordem que apareceu no texto original, certo? Então, o resumo ele tem como principal característica apresentar a fidelidade das ideias reproduzidas em um texto, primando por elementos inerentes à construção textual. Ele é diferente, por exemplo, de um esquema, porque o esquema ele parece um esqueleto quando eu vou citar alguns elementos e coloco em tópicos, por exemplo, certo? Não é o caso do resumo. Nós lemos na semana anterior um texto na íntegra, um texto científico, porque algumas músicas não saem da nossa cabeça. E aqui a professora apresentou um resumo daquele texto. Olha lá. A professora montou um resumo, foi a professora que fez aqui. Eu li o texto lá inicial e dividi aqui 3 parágrafos com os principais fatos do porquê as músicas não saem da nossa cabeça. Vocês vão realizar a leitura, certo? E depois vocês também vão treinar o resumo. Vocês deverão escolher um desses 3 contos. Então, eu conheço bem a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu não preciso contar a história inteira. Aqui eu vou fazer um resumo da história da Chapeuzinho. Ou eu posso fazer um resumo dos 3 porquinhos, ou eu posso até fazer um resumo do Patinho Feio, certo? Eu posso escolher uma das 3 para poder realizar o meu resumo. Eu não preciso fazer a história das 3 histórias. Lembrando que tem que ter os fatos principais. Então, esse espaço abaixo vai ser utilizado para realizar o resumo da nossa história. Lembrem-se de dividir esse texto em parágrafos. Todo parágrafo aqui, como a professora montou, ele se inicia com letra maiúscula, certo? Tem um início, um meio e um fim. Tem que ter os principais pontos. Eu não posso, por exemplo, contar a história da Chapeuzinho sem falar que o lugar onde ela vivia, sem falar por onde ela estava indo e quem ela encontrou e o final que aconteceu com a história dela, correto? Também não posso citar a história, por exemplo, dos 3 porquinhos sem citar como que eles começaram a vida deles, construindo cada um a sua casa, e depois o lobo vindo atrás deles e o final da história deles, ok? Então, lembre-se de contar, mas de uma maneira resumida. Essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, a professora está à disposição.